Meus amados, nós vamos então abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, capítulo 13, versos 34 e 35. João 13, 34 a 35. Como o texto está na tela, todos podem ler. Vamos ler juntos esses dois versos, por favor? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém. Eu quero falar hoje sobre o poder do amor. O poder do amor. Francis Schaeffer, considerado o maior intérprete do cristianismo no século XX, uma das mentes mais eruditas e um dos homens mais piedosos, um apologeta de escola, disse que o amor é a apologética final. É o argumento irresistível, é a prova dos 9, é a evidência irrefutável que de fato nós somos um verdadeiro cristão. Na verdade, Jesus deixou isso claro: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Por outro lado, em não havendo amor, não é evidência de discipulado. Quem não ama não é discípulo de Jesus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama permanece nas trevas, porque Deus, sendo luz, também é amor. O amor é tão importante que este assunto que vou tratar hoje não é um assunto lateral, não é um assunto raso, perfunctório, superficial. Não vamos tratar aqui de qualquer coisa secundária, mas do núcleo, da essência, daquele assunto que você e eu estamos aqui e precisamos dele. Nenhum de nós nesse auditório, nem quem está nos assistindo, está isento da necessidade de refletir sobre esse tema. Certamente estamos aquém do que poderíamos e deveríamos estar. Seremos desafiados nesta noite, portanto, pelas Escrituras a refletir sobre esse tema tão importante. E ele é tão importante que quando perguntaram para Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, e Jesus respondeu: o maior de todos os mandamentos é este: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. De tal maneira que este é o maior mandamento. E por que ele é o maior mandamento? Porque a lei de Deus se resume no amor. Vocês bem sabem que quando Moisés desce com as 2 tábuas da lei, gravadas pelo dedo de Deus em pedra, tinham 2 tábuas. A primeira tábua contendo os 4 primeiros mandamentos. A segunda tábua contendo os 6 outros mandamentos. Na primeira tábua tem a nossa relação com Deus. Na segunda tábua tem a nossa relação com o próximo. Porque o amor é a síntese da lei, o resumo da lei, a essência da lei. Porque se você ama Deus, você não vai ter outros deuses. Você não vai andar com a fotografia do amante na carteira. Você vai ser fiel a Deus. Só existe um Deus e é a Ele que você adora. Se você ama Deus, você não vai ser seduzido por outros deuses, fazendo imagens de esculturas.
Se você ama Deus, você não vai abrir a boca para falar mal dele, escarnecê-lo. Se você ama Deus, você vai ter prazer e deleite nele e encontrar espaço na sua agenda e priorizar esse espaço para você adorá-lo. Agora, se você ama o seu próximo, esse amor começa em casa, honrando pai e mãe. Se você ama o seu próximo, você vai respeitar a vida dele, não matando. Se você ama o seu próximo, você vai respeitar a honra dele, não adulterando. Se você ama o seu próximo, você vai respeitar a propriedade alheia, você não vai furtar. Se você ama o seu próximo, você vai respeitar o nome dele, não vai falar mal dele, mau testemunho. Se você ama o seu próximo, você não vai cobiçar o que é dele. Portanto, o amor é a síntese da lei. Juan Carlos Ortiz, pastor argentino, disse corretamente que o amor é o sistema circulatório do corpo de Cristo. É o que dá vida. Não há vida sem amor. De tal maneira que, quando você vai examinar maturidade cristã, Paulo, nas suas cartas, fazia isso com muita frequência, diz que havia 3 virtudes cardeais que marcam a maturidade de um crente. Quais são? Fé, esperança e amor. Sempre que Paulo vai ressaltar a maturidade de uma igreja, ele ressalta que essa igreja tinha fé, esperança e amor. Mas o próprio Paulo faz questão de acentuar que dessas 3 virtudes, o amor é o maior. Isso porque lá no céu não vai precisar nem de fé, nem de esperança. Mas lá no céu, o amor vai continuar existindo para sempre e sempre e sempre, porque Deus é amor, e a própria vida eterna é conhecer a Deus que é amor. Então não há nesga de mágoa, de ressentimento, de divisão na realidade celestial. Mas, meus amados, o amor, diz a Escritura, ele é mais importante do que o próprio conhecimento. Nós amamos o conhecimento, nós buscamos o conhecimento, nós primamos pelo conhecimento. O conhecimento é fundamental, é necessário. Mas Paulo diz que eu poderia ter toda a ciência, todo o conhecimento, dominar todos os assuntos, sejam eles teológicos ou seculares. Se eu não tiver amor, isso não aproveita nada. O amor é mais importante que os dons espirituais. Hoje tanta gente busca os dons, querem os dons, falam dos dons, pregam sobre os dons, e nós cremos nos dons, e nós buscamos os melhores dons, e nós enfatizamos a realidade e a necessidade dos dons. Mas eu poderia ter todos os dons, se não tiver amor, nada disso aproveita. Eu poderia ser a pessoa mais generosa do mundo, a ponto de dar todos os meus bens para os pobres, se isso não for motivado pelo amor, também não adianta nada. Eu poderia chegar ao ponto máximo de oferecer meu próprio corpo para ser queimado, se isso não for motivado pelo amor, nada disso resolve. O amor é superior aos dons. O amor tem uma natureza extraordinária, porque ele é paciente, ele é benigno, ele não se ressente do mal, ele não se alegra com a injustiça. O amor regozija-se com a verdade. O amor tudo espera, tudo crê, tudo suporta, ele jamais acaba, ele é eterno. E é por esta causa, meus amados irmãos, que hoje eu gostaria de parar um pouquinho para conversar com você sobre esse tão importante assunto: amor, o poder do amor. Quando Jesus, lá em Lucas 10, 27, diz que o maior mandamento da lei é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, eu preciso parar um pouquinho aqui e entender isso. Porque esse é o primeiro nível, esse é o primeiro step, esse é o primeiro degrau. Amar o próximo como você ama a você mesmo. Isso já seria uma revolução. Porque não é amar primeiro a você e depois o próximo.
É amar ao próximo como você ama a você, no mesmo nível, no mesmo grau, na mesma proporção. Bom, foi essa realidade, meus irmãos, que trouxe o chamado avivamento coreano em 1907. Eu não sei quantos de vocês já leram sobre isso, mas foi o período em que o Japão conquistou a China, e a Coreia era o corredor do Japão. E ao passar pela Coreia, para o domínio da China, o imperador japonês requereu dos coreanos cristãos ser adorado como um deus. E os cristãos foram decapitados. Os cristãos foram torturados. Os cristãos eram colocados, assentados, e jogava-se uma pedra de 500 quilos em suas pernas. Os cristãos eram amarrados, a cabeça no animal, as pernas no outro animal, enxotando-se esses animais em direções opostas, para o seu corpo ser arrebentado. Os cristãos eram torturados com ferpas de bambu nas unhas. E eles estavam aflitos, desesperados, angustiados, feridos, machucados, até porque o mundo inteiro estava assistindo isso e nada fazia. E então foram fazer um retiro espiritual, a liderança, e tomaram a decisão de estudarem juntos a primeira carta de João, que tem um foco tão relevante sobre amor. E ali eles receberam uma espécie de batismo de amor, que inundou o coração deles de amor, no meio de tanta dor, de tanta lágrima, de tanto sangue derramado, de tanto sofrimento, de tanta morte. E ali eles experimentam um poderoso reavivamento espiritual que reverbera até os nossos dias. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Mas o que é na prática amar? É você fazer pelo outro o que você faria por você mesmo. Nós não estamos nem nesse primeiro nível, porque o nosso entendimento comum é: eu faço primeiro para mim, se der tempo, se tiver condições, pelo outro. Talvez nós pudéssemos ilustrar isso com a realidade do sacerdote e do levita, que passaram e viram um homem ferido à beira da estrada. Talvez passaram de largo, não porque não tivessem sentimento, mas porque para eles envolver-se com aquela pessoa era correr o risco de ficarem desqualificados para o serviço do templo. Ou envolver-se com aquele homem correria o risco dos sequestradores estarem ali por perto e também atingi-los. Então eu vou ajudar desde que eu não me sacrifique, não me prejudique, não me atrapalhe. Mas isso não é amor. Como você ama você mesmo. Notem vocês que se nós entendêssemos já o primeiro grau do amor, nós estaríamos numa revolução espiritual. Conforme já foi enfatizado aqui, num Brasil tão estressado, a corda tão esticada, onde as pessoas estão tão polarizadas, onde se semeia tantas vezes mágoa, ódio, ressentimento, onde há famílias que não se conversam, onde há pessoas que estão afastadas umas das outras. Precisamos resgatar a verdade que o cristianismo passa pelo amor. E você, o primeiro grau deste amor é amar ao seu próximo como você ama a você mesmo. Agora notem, o que é amar de verdade? Não é um discurso, não é amar apenas de palavras, porque isso é fácil. Quando Jesus estabelece sobre o juízo final, ele vai se assentar no trono, vai julgar as nações e vai condenar algumas pessoas a uma condenação eterna. E a razão disso é porque ele explica lá: eu tive com fome e não me deste comer, eu estive com sede e não me deste beber, eu estive nu e não me vestiste, eu estive preso e não fostes ver-me,
Eu estive doente e não me visitaste. Eu estava forasteiro e não me abrigaste. Em outras palavras, amar é botar a mão no bolso. Amar é estender a mão. Amar é ir ao encontro do que está sofrendo. Amar é abrir a porta da casa para acolher quem está desabrigado. Eu posso falar e discursar sobre amor, mas se eu não pratico amor, eu não amo. Quando as multidões estavam vindo João Batista, lá no deserto, diz a Bíblia que as multidões perguntaram para João assim: o que faremos diante desta mensagem? E era uma mensagem sobre avivamento. João Batista respondeu assim: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Quando João estabelece que o amor na prática não é o arrependimento. Ninguém vai para o céu porque dá comida e roupa para as pessoas. Mas o amor na prática é a evidência do verdadeiro arrependimento. Como é que eu sei que eu sou um crente? É quando eu tenho um coração generoso. Porque quem é nascido de Deus ama. Porque Deus é amor. Então, isso me leva a uma outra reflexão. Amar o próximo como a si mesmo é o que dá sentido à sua vida. Eu quero evocar aqui a figura de Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um judeu que sobreviveu ao campo de concentração nazista. E ele, no seu livro Em Busca de Sentido, fala algo extremamente importante. Ele diz assim: as pessoas que sobreviveram às agruras de um campo de concentração não foram as pessoas que lutaram para sobreviver, estas morreram. Quem sobreviveu às agruras de um campo de concentração foram aqueles que, apesar dessa circunstância tão difícil, lutaram para ajudar outras pessoas a sobreviverem. Essas encontraram um propósito da vida, essas sobreviveram. Sabe por quê? Porque o amor não é egocentralizado, o amor é outro-centralizado. É por isso que James Hunter, no seu livro O Monge Executivo, afirmou: o amor não é o que ele sente, o amor é o que ele faz. Eu posso sentir uma emoção gostosa no meu coração: eu estou com muita compaixão do fulano. Nem dormi de noite direito. Se ficar só nisso, isso é um sentimento piegas. Isso não vale nada. Isso não ajudou nem você. O amor é prático. É por isso que tanto Tiago quanto o apóstolo João vai dizer que se alguém chegar na sua casa precisando de socorro, precisando de comida, precisando de uma roupa, precisando de uma assistência imediata, você vai em paz, Deus te abençoe, eu vou até orar por você. E não ajudá-lo, isso não é amor. Bom, mas talvez você esteja ainda a perguntar, voltando ao texto de João 13, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Você pergunta: mas Senhor, em que sentido isso é novo mandamento? Esse mandamento é antigo, está lá na lei, já tinha sido dado lá na época de Moisés, 1500 anos antes. Por que novo mandamento? E eu gostaria então de ressaltar algumas coisas. É novo mandamento, meu amado irmão, por uma razão muito simples. É novo mandamento porque agora você encontrou um perfeito exemplo. Aqui eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Tem um limite.
Porque amando-me a mim mesmo, eu me protejo, eu me cuido, eu me preservo, busco a minha segurança, busco a minha satisfação. Mas agora eu tenho um outro modelo. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu também vos amei. E Cristo amou-me a ponto de sacrificar a si mesmo por mim. Quando eu amo meu próximo como a mim mesmo, eu sou o paradigma. Eu vou amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Eu vou cuidar do meu próximo como eu cuido de mim mesmo. Eu vou proteger meu próximo como eu protejo a mim mesmo. Mas quando eu amo como Jesus me amou, eu dou a minha vida. Amo mais ao outro do que a mim mesmo. Eu prefiro em honra ao outro do que a mim mesmo. O modelo é outro. Esse amor é ilustrado pelo próprio Senhor Jesus. Por exemplo, quando Jesus está sentado à mesa, participando com os discípulos da última Páscoa, e onde ele vai fazer a transição da Páscoa judaica para a ceia, a Eucaristia, o espírito que governava os discípulos ao redor da mesa era um espírito de arrogância, de vaidade. Na feira das vaidades, quem é o menos importante? Quem é o melhor? Quem tem primazia? Era esse o espírito que estava entre eles. Aí Jesus, que tendo amado os seus, amou-os até o fim, levanta-se, sem um discurso, sem uma exortação verbal, pega a bacia, pega a toalha, lava os pés dos discípulos, volta para a mesa e disse: vós me chamais o Senhor e o Mestre, e fazeis bem, porque eu o sou. Eu vos dei o exemplo. Pergunta: qual foi a última vez que você lavou os pés de alguém? Não estou falando literalmente. Servi-lo humildemente. Quem está antenado num outro canal, arrogantemente pensando em vaidade humana, quando você está passando pela sombra mais escura da alma, e você ainda vai servi-lo. E se amar como Cristo nos amou. Amar como Cristo nos amou é amar não pela virtude do amado, mas pela disposição sacrificial do que ama. Porque a Bíblia me ensina que Ele me amou não porque viu em mim virtudes. O Senhor não ama você por causa dos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos. O apóstolo Paulo, entendendo isso, diz que o Senhor nos amou sendo nós ímpios, fracos, inimigos e pecadores, num amor abundante, porque foi derramado pelo Espírito Santo, num amor imerecido, porque éramos inimigos, num amor provado, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Jesus vai morrer por você e por mim na cruz, Ele não vai reclamando, Ele não vai murmurando. Diz Hebreus que não levou em conta a vergonha da cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. Ele foi voluntariamente. Como um rei caminha para a coroação, ele vai para a cruz. E ele está movido por amor. E agora ele diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas o que significa isso? Por favor, ponha na tela para nós, meu irmão, 1 de João 3,16. O que esse texto diz? 1 de João 3,16, eu quero toda a igreja lendo comigo. Vamos todos? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Perceberam que nós estamos com exigência maior que amar ao próximo como a nós mesmos?
É um novo mandamento por isso. Agora, isso implica em mais coisas. Isso implica que você vai amar não apenas o seu irmão, você vai amar o seu próprio inimigo. E isso não é normal, porque a nossa natureza humana clama por quê? Olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, revide, vingança, troco, na mesma moeda. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a única maneira de você vencer o mal não é com o mal, é com golpes de bondade. Golpes de bondade. O que o Brasil precisa é conhecer este Deus que é amor e conhecer verdadeiramente o que é amor. Porque o espírito que reina no mundo é este: que meu inimigo pereça, que ele morra. Para seguir a música do Roberto Carlos, que você me aqueça nesse inverno e que os outros vão para o inferno. Quando na verdade a Escritura me ensina a amar até o inimigo. Se ele tiver fome, dá-lhe de comer; se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque só assim você vai juntar brasas vivas na sua cabeça, só assim você vai alcançar o coração dele. Do contrário, vamos continuar esticando a corda. E quanto mais a corda estica, mais se cria ódio, ranço, amargura, desavença, tristeza e dor. Deixa eu dar um exemplo bem mais próximo. Todos vocês já ouviram falar certamente do 16º presidente americano, Abraham Lincoln, maior estadista da América. Quando ele estava na sua campanha para presidente dos Estados Unidos, um cidadão foi uma pedra no seu sapato. Foi o seu maior opositor e crítico na campanha, o senhor Stanton. Quando Lincoln ganha a eleição, para surpresa e espanto dos seus correligionários, ele indica o senhor Stanton como ministro da Defesa americana. Foi um barulho imenso. Ninguém entendeu. E ele disse duas coisas: este é o homem mais capacitado que nós temos para essa função. E ele disse: a única maneira de você vencer um inimigo é fazer dele um amigo. Você quer ter amigos? Seja amigo. Pague o mal com o bem. Você tem alguém que não gosta de você? Fala mal de você? Critica você? Quem sabe você faça alguma coisa parecida? Liga para essa pessoa e diz o quão preciosa ela é. Se ela estiver passando uma magrela, vai lá e dá uma ajuda para ela. Manda uma mensagem por e-mail. Demonstre amor por ela. Coloque-se à disposição dela para servi-la. O amor é um argumento irresistível. Aquilo que Francis Schaeffer disse, é a apologética final, é a prova dos 9. Mas, observe você comigo que ele é um novo mandamento também em seus motivos inspiracionais. Jesus amou e deu a sua vida. Talvez nós possamos pegar um exemplo humano nosso. A igreja da Macedônia, lembra disso? O apóstolo Paulo estava levantando uma oferta, uma coleta para os pobres da Judéia, e os irmãos da Macedônia eram pobres. E diz o texto que eles deram além das suas posses, mas antes deram a si mesmos ao Senhor.
e a ele, Paulo, para o ministério do socorro aos necessitados. Tem hora que oferecer uma oferta é tão bom, é tão importante, ajuda tanto, mas pode não custar tanto. Passar um Pix, fazer uma transferência. Não vou falar cheque, porque nós não estamos usando mais. Mas você, além de dar a oferta, você entrega a você mesmo. É como se você se enfiasse dentro do gasofilácio. Dizendo, Senhor, eu estou aqui. Eu quero ser a oferta. Isso é amor. É dádiva. Amar os irmãos como Cristo nos amou, finalmente, é um novo mandamento por causa dos seus resultados gloriosos. Jesus disse no verso 35 assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Nós estamos hoje vivendo uma outra polarização na igreja evangélica brasileira. Calvinismo, arminianismo, é uma disputa. De vez em quando eu vejo algumas pessoas quase entrando em vias de fato. Se tiver uma arma, corre-se o risco até de tirar a vida um do outro. Nós amamos a palavra, nós amamos a doutrina, nós temos as nossas convicções, mas nós não vamos ser conhecidos como discípulos de Jesus porque somos calvinistas ou arminianos. Nós não vamos ser conhecidos como discípulos de Jesus pela placa da igreja que frequentamos. Nós não vamos ser conhecidos como discípulos de Jesus pelos rituais ou pelo cargo eclesiástico que ocupamos na denominação. O que nos credencia como discípulos não é um curso de bacharelado de teologia, ou de mestrado em teologia, ou de doutorado em teologia, ou de um PhD. O que nos distingue como discípulos não é o quanto nós dominamos a Bíblia no sentido de conhecê-la, de manipulá-la, de usá-la, de entendê-la, ou conhecer todas as linhas teológicas e as mais profundas. E não estamos com isso afirmando que não queremos o conhecimento, que não buscamos o conhecimento, não precisamos crescer e estudar mais, pelo menos a ponto de sermos obreiros aprovados. O que nós estamos afirmando, conforme Jesus diz, é que a única maneira do mundo saber que nós somos discípulos é se amamos, como Ele nos amou. Então deixa eu terminar. Pastor Irval e eu temos um colega, não vou citar o nome dele, muito querido. O respeitamos profundamente, o amamos muito. E ele compartilhou isso conosco certa feita num congresso. Ele era pastor de uma igreja histórica e a igreja não ia bem. A situação estava difícil, ele estava desanimado. Os problemas eram maiores do que suas forças. Ele estava esgotado emocional e fisicamente. Quando ele recebe um convite para participar de um congresso internacional, que haveria de tratar da alma humana, e um membro da igreja com condições financeiras mais privilegiadas comprou as passagens aéreas, fez a reserva no hotel e entregou na mão dele para ele participar desse congresso. O voo seria à noite e ele de manhã está em casa, totalmente desanimado. A esposa entra no seu quarto e diz: mas você não vai? Ele falou: não vou. Não vou. Mas você recebeu a passagem, a reserva do hotel? Não vou. E às vezes a esposa é a melhor conselheira, via de regra é. Vai pelo menos para você sair desse cenário. E ele foi. E ele diz que ao chegar naquele hotel, ele nem para a conferência nesse dia foi. Veio sobre ele um quebrantamento tal,
um revestimento tal do amor de Deus banhando a sua alma, regando o seu coração, como uma chuvarada celestial, que ele caiu de joelhos. Ele quase não viu aquela noite passar na presença de Deus, se deleitando em Deus. O coração dele foi tomado de uma alegria, de uma paz, de um amor extraordinário. Quando ele retorna desta conferência, ele vai pregar no primeiro domingo na igreja que ele chegou. O sermão era o mesmo que ele pregava, do mesmo estilo, mesmo cumprimento, sem nada de grandes coisas. Mas olhou para o auditório, muita gente chorando. As mensagens tinham um óleo fresco do céu. Um dia ele estava fazendo barba para ir para a igreja. O filhinho dele pequeno chegou olhando para ele e disse: papai, o senhor está tão legal ultimamente. Ele disse que sentiu um batismo de amor no coração dele. E essa igreja que estava capengando, hoje tem mais de 18 mil membros. E ele disse para mim um dia: se eu posso resumir tudo numa palavra, a palavra é amor. 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 Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O que é que você e eu vamos fazer com esta mensagem? Talvez você está precisando de procurar alguém. Você não conversa mais, se arriscou da sua lista, já esqueceu, já colocou naquela zona neutra da indiferença. Talvez alguém da sua família, talvez um parente seu. Quem sabe nessa semana Deus lhe deu a oportunidade de demonstrar amor prático. Quem sabe você, irmã que está aqui, essa semana não faça um bolo. Toca a campainha da sua vizinha de prédio. Lembrei de você e fiz esse bolo para alegrar o seu coração. O amor é milagroso. O amor é extraordinário. O amor quer repartir. E eu quero encerrar com uma ilustração muito singela de dois irmãos que viveram uma realidade muito curiosa. Um era solteiro, o outro casado, com vários filhos. Eles eram sócios na propriedade, plantaram, colheram. Cada um juntou no seu celeiro o produto da lavoura. Aí aquele que era solteiro pensou assim: meu irmão precisa mais do que eu. À noite vou lá no meu celeiro, encher um saco de cereal e vou botar lá no armazém dele, sem que ele saiba. O irmão casado com vários filhos pensou assim: meu irmão é solteiro, ele é sozinho, ele precisa mais do que eu tenho outros filhos aqui para trabalhar, nós temos mais força de trabalho do que ele. Você quer saber uma coisa? Sem que ele saiba, eu vou lá no meu celeiro, vou encher um saco de cereal e vou levar e botar lá no armazém do meu irmão. O milagre é que quem levava o cereal chegava no outro dia, tinha a mesma quantidade. Até que um dia os dois irmãos se encontraram, cada um com um saco nas costas. E eles se abraçaram. E eles choraram juntos. Porque eles entenderam o que verdadeiramente é o amor. O amor com que Cristo nos amou e que devemos amar uns aos outros.